Seja muito bem-vinda e bem-vindo à aula 2 da Semana da Caligrafia. Eu sou o Thiago Reginato, conhecido também como Tipocali, e durante esses dias nós estamos aprendendo ao quê? A transformar a sua letra em arte, mesmo que você se sinta inseguro, despreparada, com medo, com receio, acha que isso é muito difícil, mas calma, todo mundo pode aprender caligrafia. Basta vontade, disposição e a gente vai ver como que a gente vai transformar a sua letra em arte nesta aula de maneira prática. Queria também agradecer todo mundo que está participando da comunidade no Facebook, postando, fazendo pergunta, trocando. Ou seja, essa comunidade que a gente está criando no Brasil de pessoas apaixonadas por caligrafia é algo único e incrível que eu tenho certeza que é um marco na história das letras aqui pra gente. Então, assim, qualquer dúvida que você tiver, comenta na comunidade. Se você está gostando também, tem essa área do site aqui embaixo que você pode deixar seu comentário. Tudo isso vai contribuir muito para que você alcance resultados mais rápido e que a gente possa ir trocando figurinhas, que eu acho que isso vai fazer muito bem para o seu desenvolvimento. É muito importante para que o seu aprendizado seja enraizado, concreto, que você assista a aula 1. Na aula 1 eu falei de várias coisas que vão te ajudar muito a transformar a sua letra em arte. E essas aulas elas foram preparadas, planejadas em sequência. Logo, respeitar essas fases é muito importante. Vou fazer aqui uma breve, ultra rápida recapitulação do que foi falado. Primeiro, eu contei o quê? Falei um pouquinho da minha história, falei de alguns clientes, de alguns projetos e empresas que eu já trabalhei em diferentes áreas, em diferentes contextos, no qual eu apliquei a caligrafia de uma maneira um pouco mais, digamos assim, profissional, mas também pessoal e experimental. Falei dos benefícios da caligrafia, principalmente na questão da mente, do corpo, e citei até a matéria da Veja, por exemplo, que destaca, né, o quanto que ela ajuda, seja na alfabetização, na memorização e em outras coisas. A gente viu também, um pouquinho antes de entrar numa parte mais prática, a relevância que existe no triângulo mágico. O triângulo mágico ele é composto de papel, tinta e caneta. Vou falar rapidamente o que a gente abordou sobre cada um desses pontos. O primeiro ponto que eu quero destacar, gente, são as tintas. Existem vários tipos de tintas, como vocês estão vendo aí, aquarela líquida, nanquim, guache. Logo, a gente precisa entender como que ela reage, seja numa superfície lisa, porosa, na parede, num papel mais grosso, num papel mais fino, transparente. Logo, a gente conhecer um pouquinho desse universo das tintas é extremamente útil para que os nossos projetos, as nossas artes fiquem bacanas. A segunda coisa que a gente viu no triângulo foi também as ferramentas, as canetas. Essa é uma parte, digamos assim, extremamente mágica, rica, encantadora, de encher os olhos, né? Então a gente tem as canetas esferográficas, que a caneta esferográfica é aquela que tem uma bolinha na ponta, tem a brush pen, que é uma pontinha mais pincel no formato triangular. A gente viu também, por exemplo, a Parallel, que é uma caneta de ponta quadrada, a pena de bico, né, que tem essa é uma pena flexível que abre conforme a gente coloca a pressão. Logo, cada uma dessas ferramentas vai influenciar no tipo da letra, na forma da letra. E a terceira coisa que a gente viu foi o papel. Né? O papel a gente sabe que a gramatura dele, se ele é um papel liso, se é um papel texturizado, se ele tem cor, se ele já vem com as linhas, né? Com as pautas. Tudo isso também influencia no seu projeto ou na sua arte, no que você estiver produzindo. E aí eu vou contar, né, vou relembrar o segredo dessa combinação toda. E qual é esse segredo? Calma. Gente, não adianta você aprender todas as técnicas, os ângulos, as inclinações, os eixos, né? Eu falei para vocês que caligrafia não é uma matemática, não é uma ciência exata, né? Vamos explorar a caligrafia de maneira leve, com coração, fazer com calma, serenidade, equilibrar o quê? Firmeza com leveza e leveza com firmeza, né? Ou seja,
a gente tem que buscar esse balanço, né? Falamos também da questão do autoconhecimento, ou seja, quando você for praticar, quando você for produzir, postura correta, né? Vamos estar sentadinho, mente tranquila, que daí o resultado do seu exercício, do seu estudo, do seu treino, do seu projeto vai ser muito melhor. Além disso, teve um momento da aula 1 que eu falei da importância da escrita, da caligrafia e do lettering, como que eles se complementam, como que esses conhecimentos eles se somam na verdade, né? Então, quando você aprende caligrafia, você está melhorando o seu lettering, quando você está desenvolvendo a sua escrita, você também está evoluindo na parte do lettering, da caligrafia, não são coisas isoladas. E aqui eu quero mostrar para vocês a Tainá. Vocês estão vendo algumas imagens extremamente bonitas. Por sinal, ela até fez uma visita recente aqui no estúdio. A gente pôde conversar um pouquinho. E eu acho que é um reflexo, né, de como que esses conhecimentos, quando integrados, eles se multiplicam e o resultado está aí. Era um período da vida em que eu precisava de uma válvula de escape num emprego muito ruim que eu estava. O que me atraía era o meu momento de relaxamento. Era um momento muito prazeroso em que eu usava para relaxar realmente, porque eu tinha uma jornada de trabalho muito pesada. Eu percebi que era uma coisa que realmente me acalmava, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu estudava um pouquinho aqui, fazia uma coisinha ali, aí todo mundo falava, ai, que legal. E você não foi só num sentido assim, ó, vou te ensinar isso, pronto, e acabou. Você foi muito além, entendeu? Você ensinou a pessoa como ter disciplina, a entender o porquê que as coisas são como são. Então, foi ensinar a importância de você realmente treinar, de você não ter ego mesmo para fazer o que precisa fazer. Ai, não tá muito bonito, não vou mostrar porque a pessoa não vai gostar. Meu, vai lá e faz. E cada dia um pouquinho. Você ter alguém que te dê a mão, mas que te ensine como caminhar, assim, sabe? Vocês viram, conheceram o caso da Tainá, que não tem nenhuma formação no meio artístico, criativo, ela fez biologia e já produziu aqueles trabalhos maravilhosos. E eu sei que tem muita gente também que é canhoto aqui, que acha que isso pode inviabilizar, impossibilitar, porque canhoto sofre, não consegue escrever, mas isso é uma mentira, não é verdade. Vejam agora essas outras imagens aqui, da queridíssima Pudi. Olha só, trabalhos com pena de bico, ponta quadrada, caneta esferográfica, quanta coisa bonita. E ela é canhota, escreve com a mão esquerda. Então não é uma desculpa. Ah, então eu sou canhoto, eu não consigo. Não é verdade. Aí meu primeiro contato com as letras foi através do lettering, no fim das contas. Mas como eu falei, eu sempre fui completamente apaixonada por caligrafia, mas eu tinha um pouco de medo de começar, porque eu sabia que era uma coisa que envolvia muito mais técnica, uns materiais assim que eu nunca tinha tido familiaridade, né? Eu achava que a caligrafia para mim ia ser cursiva inglesa, que eu acho maravilhoso, mas assim, eu não encostei ainda na pena de bico. Eu sou medrosa para começar as coisas. Eu demoro 1000 anos para começar uma ferramenta nova. Mas, gente, comecei a fazer as góticas achando, nossa, isso não é para mim, nada a ver essa letra e tal. Nossa, tô apaixonada. Apaixonada. Eu quero deixar algo muito, mas muito claro aqui. Vocês viram que não importa se você é canhoto, se você fez uma outra área que não tem nada a ver com arte, design, publicidade, arquitetura, moda, o que for. Ou seja, você não precisa estar no meio artístico, criativo, ter feito uma faculdade, anos e se dedicado um monte. O que é importante é o quê? Comprometimento e vontade de aprender. Por isso vou reforçar. Assiste a aula 1, pratica, produz os aprendizados da aula 2 e na sexta-feira vai ter a aula 3 também com um conteúdo riquíssimo. E se por acaso vocês estão me vendo aqui, mas o Thiago ele é especial, ele recebeu um dom, tem talento. Presta atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha essas letrinhas. 2013, gente. Nada é melhor que fazer um bem a um amigo. Olha essa safadeza aqui. Olha essa outra safadeza, tá? Olha aqui, ó. Aqui vocês estão vendo também, ó. Olha isso aqui. Olha como não tinha pé nem cabeça, né? Ou seja, tudo fora, voando.
sem equilíbrio, sem assim, né? Uma coisa muito importante é a gente entender o que é bonito, né? A gente ter um repertório visual, a gente apurar o nosso olhar. Então, ó, isso aqui, 2013, 2014, com dedicação, com tempo, paciência, a gente consegue desenvolver, né? E chegar nesse nível. Ó, esse texto aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá julho 2018, tá? E a caligrafia, como eu também mencionei na aula 1, pessoal, a gente acha que caligrafia é só letra, só frase, texto, mas não. Caligrafia também pode ser feita, ó, de floreios, tá? Um floreio um pouquinho mais abstrato, aqui vocês estão vendo, né? Uma ideia mais de Nossa Senhora Aparecida, mas também pode ser algo um pouco mais figurativo para uma rosa, né? Então, a caligrafia tem e deve ser explorada de diferentes formas, em diferentes meios, né? Como eu te falei, você pode utilizar para presentear, para uma tatuagem, para uma marca, enfim, você que vai escolher a melhor forma dentro da sua vida, seja pessoal, profissional, para um hobby, para ganhar dinheiro, mas assim, que ela abre muitas portas e que qualquer um consegue aprender, eu não tenho nenhuma dúvida. E aqui, pessoal, eu fiz esse mosaico antes e depois para ficar bem claro, né? Então, como também a apresentação, né, o capricho, o cuidado, o carinho na fotografia, na maneira de a gente comunicar, apresentar faz diferença, né? Então, eu também, com o tempo, né, a gente amadurece e eu cada vez mais valorizo essa frase. Faça o simples bem feito. E às vezes, se você for um iniciante, você quer começar pelo mais difícil, fazendo um monte de floreio, coisas muito complexas, extensas, grandes. E não é por aí, né? A gente tem que primeiro subir um degrau, segundo degrau, e assim a gente vai traçando o nosso caminho. Tem um outro exemplo também, ó. Novamente, né, as frases sem alinhamento, jogadas, tudo floreio sem pé nem cabeça. E olha a diferença, né, dele aplicado num envelope bem ambientado, com uma faixa, pena. Então isso é o quê? Maturidade. A maturidade vem com o tempo e ela é sinal de quê? Vontade, constância. Então isso vai ser necessário ao longo dessa semana para que a gente possa, aos pouquinhos, ir transformando a sua letra em arte. Vocês conheceram, tanto na aula 1 quanto na aula 2, já algumas histórias de pessoas que desenvolveram a sua escrita, transformaram as suas letras em arte. Vocês viram coisas minhas, né, o antes e o depois, né, coisas antigas lá de 2013 e coisas mais recentes, tá? Logo, assim, é possível, né? Se você tem um método, se você segue um passo a passo, você consegue. E a minha metodologia não veio do céu, não caiu de paraquedas, né? O meu conhecimento eu devo muito a algumas coisinhas que eu faço questão de revelar aqui para vocês. Então vocês estão vendo imagens, fotos minhas com alguns professores, com alguns mestres, tanto internacionais quanto aqui do Brasil, que eu tenho muita gratidão. E esses mestres me ensinaram a importância de estar lendo muitos livros, de estar produzindo, praticando, treinando, refazendo. E isso tudo foi me dando experiência, segurança, para que hoje eu esteja aqui compartilhando isso tudo com vocês. Além disso, eu quero mostrar um livro. Esse livro ele veio da Associação Caligráfica Italiana. Ele compila muita coisa mesmo. E eu, digamos que sintetizei dele 5 princípios, 5 passos, 5 fundamentos que eu acho que vai ajudar demais vocês. E no próximo slide, vocês vão ver uma fotinho já de pessoas que estão aplicando e estão conseguindo desenvolver a sua caligrafia de maneira leve, suave, gostosa. Então, eu faço questão que agora, nessa aula 2, vocês tenham acesso a isso. Para vocês não acharem que eu estou inventando, que eu estou enrolando, estou querendo enganar vocês, eu preciso mostrar essas imagens aqui. Então, ó, vocês estão vendo aqui, já fiz 3 cursos de brush pen. Vou dizer que o seu método é o primeiro que me desvendou didaticamente como usá-la corretamente e estou vendo muita melhora, né? Então, eu recebi essa mensagem e fiquei muito feliz. Tem outra, por exemplo, aqui. Ó, ontem eu estava assistindo suas aulas de brush na escola.
Definitivamente. Ninguém ensina como você. Tenho 2 cursos de lettering com profs famosinhos e a fala é a mesma. Ou seja, eu espero que o conhecimento da aula de hoje seja de fato puro, profundo, verdadeiro, que ele transforme o seu conhecimento, a sua visão sobre esse meio das letras, principalmente na caligrafia. E se você ainda tiver na dúvida se é possível aplicar esses 5 passos, esse método que a gente já vai abordar, quero mostrar essas imagens. Vejam esses trabalhos de pena de bico, tatuagem, papel colorido, brush pen, letras maiúsculas. Olha a riqueza desses estudos. Nenhum desses trabalhos é meu, mas eu fico extremamente feliz de compartilhar com vocês. E eu sei que você vai conseguir também. Basta seguir esses 5 passos que a gente vai ver. E quais são os 5 passos? Se você quiser, printa, anota, escreve, mas não perde essa informação, pessoal, porque isso vai fazer o diferencial nas suas letras. Estou falando a verdade, estou sendo ultra sincero. Número 1, ângulo, ou seja, a maneira que você coloca a sua ferramenta sobre o papel, a folha, a parede, o que for. 2, proporção, escala das suas letras. Assim como a gente, o corpo humano, tem uma proporção, as letras também têm uma proporção. 3, a forma da letra. A gente precisa respeitar a forma que já foi desenvolvida ao longo dos anos. Depois, lá na frente, a gente pode inventar do zero. Mas antes, vamos respeitar o arroz com feijão, né? Respeitar a história da escrita. 4, direção e quantidade dos traços. Sabia que se você respeitar o sentido dos movimentos dos seus traços, isso vai te ajudar a alcançar uma letra mais bonita? E 5, velocidade. A agilidade, a maneira que você escreve, se é mais rápido, mais devagar, também interfere na legibilidade e na expressão dos seus traços. Agora a gente vai ver item por item, com calma, já praticando com a ferramenta que você tiver aí. Item número 1 é o ângulo. A gente manter o ângulo, respeitar o ângulo, vai trazer unidade e regularidade para a nossa letra. Aqui eu coloquei alguns ângulos que são os mais comuns, como 30, 45, 90. E quando eu falo que cada alfabeto, cada estilo de letra tem um ângulo, é porque, de fato, o ângulo vai interferir também na forma da letra. Ai meu Deus, Thiago, travei tudo, não entendi. Vamos ver na prática então. Então, por exemplo, eu estou aqui com uma brush pen, tá? A gente vai ver também com uma ferramenta de ponta quadrada. Vou dar um zoom aqui para que você possa ver melhor, tá? Então, quando eu faço, eu tô com a ferramenta deitada aqui assim, tô segurando, os 2 dedos desse jeito, não tô segurando assim, nem tô com ela em pé assim, tá? Eu tô segurando normal, da melhor forma possível. Aqui vocês estão vendo as linhas, a gente já vai falar disso num outro item, mas olha só, quando eu deito assim, eu tenho um ângulo, certo? Eu tenho um traço. Agora, se eu venho aqui assim, nesse mesmo ângulo, eu tenho um outro desenho. E se eu venho aqui assim, tá tendo o quê? Uma outra espessura. E quando eu venho daqui, uma outra espessura. Então percebe como o ângulo que eu coloco e a direção interfere. Por exemplo, se eu faço esse traço aqui assim, se eu mantenho esse ângulo e venho para cá, olha como ficou fininho esse traço. Agora, se eu venho aqui assim, e virei a minha mão, hein? Virei a minha mão, ficou grosso. E por que eu estou falando isso para vocês? Suponhamos que aqui eu tenho uma letra que é a letra K. Olha só. Então, eu fiz esse traço, né, nesse ângulo. Nesse mesmo ângulo aqui, tá bom? Agora, se eu mantenho esse ângulo, olha o que acontece. Ficou uma perninha fina aí. Ela tá meio bambo, vai cair. Agora, quando eu giro, quando eu mudo o ângulo, eu engrossei
e os traços ficaram regulares. Isso também vai acontecer, pessoal, se eu estiver usando uma ferramenta de ponta quadrada, que a gente viu na aula 1. Então, por exemplo, se eu estou aqui, ó, vou vir com a folha mais para cá, 90 graus, ó. Percebe que o traço ficou reto? Agora, se eu entro no 90 graus e começo a girar, a mudar o ângulo, percebe como ficou fino? Então, o ângulo, manter o ângulo, ó, entrei nesse ângulo e vou sair nesse ângulo. Isso traz consistência, traz regularidade para o nosso traço. Entenderam por que é importante a gente manter? Se eu não mantenho, ó o que acontece. Se eu começo a variar, ou sem firmeza, ó o que acontece. Fica um traço estranhão. Então, quando eu vou descer, eu mantenho o ângulo. O segundo item, pessoal, é a proporção ou a escala. A gente precisa respeitar a escala. Primeiro, é sempre bom a gente ter linhas de apoio. Vocês estão vendo? Opa, aqui, ó, você tem um Azinho, depois um outro A, um outro A, um outro A. Ou seja, a escala, ela vai muitas vezes influenciar na forma da letra. E também vocês precisam entender algumas coisinhas, como cada uma dessas linhas tem um nome, tá? Então, vamos para aqui, ó, para minha mesa. Vocês estão vendo aqui uma pauta, tá? Essa linha aqui, ó, essa linha é a linha de base, onde as letras ficam apoiadas, tá? Essa aqui. Quando você tem essa linha de baixo, é a linha de descendente. E essa aqui é a linha de ascendente. O que eu quero mostrar para vocês? Continuando aqui a nossa folhinha. Que se você faz um A desse tamanho aqui, ó, ele fica pequenininho e ele fica meio gordinho assim, ó. Agora, eu vou fazer diferentes tipos de As. Ó, fiz esse aqui. Agora, suponhamos que eu quero fazer um A, sei lá, nessa escala aqui, ó. Olha como ele fica um pouco estranho. Como ele fica desproporcional. Ó. Ele tá um A meio gigantão, né? Ele até perde um pouco a forma do A. Então, se a gente respeita as linhas, ó, as linhas estão aí justamente para nos ajudar, para nos trazer segurança. Ó, vou fazer agora aqui uma letra N. Ó. Percebe como esse grupo aqui, ó, tá bem proporcional? Quando a gente veio para cá, ó, muito piquititico, né? Meio gordinhozinho assim, etc. E aqui muito light, né? Muito condensado. E a letra mais harmônica é essa aqui. Então eu quero que vocês guardem. Escala e proporção é fundamental para que a sua letra tenha uma harmonia bacana. O item 3 é extremamente importante, que a gente vai falar da forma da letra. Mas antes disso, eu quero dar um aviso para vocês. A questão da apostilinha. A apostila, gente, ela está disponível na nossa comunidade. E na apostila, você vai ter todos esses fundamentos. Vou até tirar um zoom aqui para você conseguir ver melhor. A gente vai começar o item 3, que é a forma da letra. E óbvio que vai ter outras coisas também na apostila, tá? Que eu recomendo que vocês façam download e pratiquem. E a forma da letra? O que a gente tem que entender da forma da letra? A forma da letra, ela vai contribuir com a legibilidade, com a leitura, para que a gente tenha clareza na comunicação daquela peça, daquele texto, daquela arte. E a forma da letra também vai expressar muito sobre ela. É uma letra mais bold, mais pesada, é uma letra mais magrinha, mais condensada, é uma letra mais expandida, que é mais largona, né? E algumas coisas básicas. É uma letra que está uma coisa mais itálica, mais deitada, ou uma letra que está mais na vertical. Então a forma da letra, ela expressa muita coisa. E se você é um iniciante que está no começo,
é melhor que você respeite essa estrutura, respeite isso que já existe há, sei lá, mais de 500 anos, 1000 anos, dependendo do alfabeto que você está vendo. E depois, quando você já tem mais segurança, você comece a criar as suas próprias letras. Então vamos ver aqui uma coisinha básica. Então, por exemplo, novamente, se você tiver com uma brush pen aí, olha só, quando você... Deixa eu ver se eu preciso dar um pouquinho mais de zoom aqui, ó, um pouquinho mais de zoom. Concordam comigo que, ó, essa letra A que eu vou fazer aqui, ó, essa letra A é bem diferente dessa letra A aqui, ó. Certo? Percebe que, ó, essa letra A aqui, deixa eu pegar uma canetinha vermelha. Essa letra A, ela tem esse eixo diagonal aqui, ó. Ela tem esse eixo aqui, ó, tá? Essa aqui, ó, olha como o eixo dela já está diferente. Além disso, né, nem preciso falar para vocês que o esqueleto dessa letra é totalmente diferente. Ó, deixa eu tirar um pouquinho do zoom. E ó, vocês estão vendo aqui, ó, vou mostrar para vocês, só estou arrumando um pouquinho a folha aqui. Ó, então você tem essa estrutura de letra, tá bom? E aqui você vai ter uma estrutura que é assim, ó. Concorda? A diferença é que essa aqui, né, elas já estão com a ferramenta, né, já foi feita com essa pontinha, e aqui não. E a gente começa desse pontinho aqui, né, vem, sobe e depois desceu aqui, ó. Mesma coisa aqui, começou aqui e a gente vai terminar aqui. Olha como agora eu vou seguir esse trajeto, ó. Percebe quando você segue esse caminho, fica muito mais fácil? Mesma coisa na letra A. Faz o esqueleto. Se quiser, você pode passar por cima mesmo daqui, mas é bem didático, bem prático para você entender aonde começam os traços e qual que é a forma correta da letra. O quarto fundamento, gente, é a questão da direção e a quantidade de traços. Então vocês estão vendo aí, ó, a letra M, por exemplo, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5 traços, né? E a gente começou de cima para baixo, da esquerda para a direita. Se você for canhoto, talvez isso mude. O canhoto ele precisa se adaptar, porque como ele está escrevendo com a mão esquerda, né? Às vezes ele tem que girar a folha, às vezes ele tem que começar no processo inverso, que é de baixo para cima. Mas como a grande maioria é destro, vamos ver como que a gente faria a construção da letra M. Então, ó, vamos seguir aqui a nossa folhinha. Então vocês estão vendo, primeiro traço, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ó, coloco uma força, né? Para esse traço sair nessa espessura, eu estou colocando uma força. E agora eu vou subir suave, com leveza. Coloco força de novo, até a linha de base aqui que a gente já aprendeu quando a gente estava falando da proporção e estava falando da escala, tá bom? Aí aqui, vamos continuar, né? Porque isso aqui já é uma letra N. A gente sobe, sem colocar força na ferramenta. E agora a gente coloca uma pressão. E assim a gente termina a letra M. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Olha que bacana aqui, ó. Você fez primeiro esse traço. Esse foi o primeiro. Certo? Daí vou dar um zoomzinho só para você ficar bem nítido aqui, ó. Daí você subiu. Segundo traço. Terceiro traço.
quarto traço. E aqui o quinto traço, tá? Vamos agora fazer uma letra, por exemplo, que tem uma característica que é o quê? Uma ascendente, né? Ou seja, ela vai tocar nessa linha aqui de cima. A letra B, por exemplo. Ó, comecei apertando aqui a ferramenta. Parei na linha de base. Vou subir suave, sem colocar força, para fazer um traço fino. Coloco pressão e vou fechar aqui. Tá bom? Vamos ver agora como que foi esse trajeto. Então a gente começou de cima para baixo, né? Fez esse primeiro traço, depois subiu, segundo traço, e aí aqui, ó, terceiro traço. Então, ó, a direção e a quantidade de traços ajuda no seu processo de aprendizado. Ah, Thiago, eu queria saber como é que é com a ponta quadrada, né? Por exemplo, se você não tiver essa caneta aqui bonitona, tecnológica, você pode amarrar dois lápis comuns grafite, com uma fita crepe, você amarra eles aqui assim, e você vai ter essa ferramenta. Olha só como essa ferramenta, ela reproduz esse traço. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, ficou um pouquinho clarinho, mas aí, ó, eu posso mostrar para vocês, se eu pegar aqui esse outro lápis grafite, olha aqui, ó. Aqui vocês estão vendo. Percebe como que com essa ferramenta eu fiz o quê? Só os strokes, só os traços laterais. Se você quiser saber melhor, deixa eu pegar um grafite um pouquinho mais macio, você preenche aqui, ó. E ó, você teve aí a letra M. E novamente, o mesmo princípio, o mesmo fundamento. De cima para baixo, número 1. Aí aqui da esquerda para a direita, número 2. Número 3, continuamos aqui. Subiu, número 4. Desceu, chegamos no número 5. Então, põe aqui o nosso PDF. Gente, deu para entender como a gente entender da onde vem os traços, qual traço vem primeiro, vai ajudar também na construção, no desenvolvimento da sua palavra, da sua frase, do que for. Isso é muito importante, tá bom? Seja com uma caneta pincel, uma brush pen, seja com uma ferramenta de ponta quadrada, um pincel, um lápis duplo, um marcador, uma paralelo, não importa. Agora vamos ver qual que é o quinto fundamento, o quinto passo. É a velocidade. Tô brincando, velocidade. Sinta os movimentos e os ritmos. Devagar se vai longe e expressividade e agilidade. Eu vou mostrar tudo isso para vocês aqui, ó. Então, por exemplo, vou tirar um pouquinho desse zoom. Ó. Então vocês viram lá, eu vou começar com a letra B, tá? Então, por exemplo, se você faz um B devagarzinho, ó, concentrado, deixa eu vir um pouquinho mais para cá, pra vocês me verem. Ó, então vocês estão vendo a folhinha aqui. Vou dar um pouquinho de zoom na folha. Beleza. Então, ó, vocês estão vendo aqui. Tô fazendo com calma, tá? Ó. Vocês percebem que eu não fiz com muita
muita agitação, muita velocidade, acelerei o traço, o que for. Agora suponhamos que eu quero fazer mais rápido isso aqui, né? Olha só. Por exemplo, percebe que esse traço aqui já não saiu tão fino, já deu uma tremidinha. Em compensação, eu coloquei aqui essa voltinha. Às vezes você pode até, Thiago, por que você não dá uma retocadinha aqui? Se quiser, você até pode dar uma retocadinha aqui, tá? Para dar uma ajustada nisso. Mas percebe como de maneira muito sutil o próprio eixo, né? Desse aqui, e desse estão diferentes. E a mesma coisa serve porque, por exemplo, eu quero fazer agora aqui, um B maiúsculo, né? Se eu faço um B aqui assim, devagar, concentrando na forma dele, né? Fiz esse B. Mas suponhamos que eu quero fazer agora um B com mais, né, expressividade, mais emoção, mais calor. Como é que eu faria esse B? Faria um B assim, Percebe como esse B, ele já tem, e a velocidade, ela costuma deixar o quê? Uma textura. Percebe que tem uma textura aqui? E isso também começa a ter uma outra história diferente dessa, né? E só uma coisa para complementar esse B. Quando eu faço, por exemplo, um loopingzinho aqui, e eu posso até subir com ele aqui assim, eu estou fazendo um B diferente. Vou até fazer uma coisa um pouquinho mais avançada aqui, É uma ligatura, uma conexão desse B com a letra R, tá? E aqui, já vou escrever, o A, que a gente viu já, né? A gente viu o A, por exemplo, aqui, quando a gente estava falando da forma, né? A gente viu a questão da escala, da importância da proporção, de respeitar as linhas. E agora, por exemplo, eu vou fazer um S. Coloquei força aqui, suave, pressiono, de cima para baixo, da esquerda para a direita, faço o meu pingo no I, e esse L, diferente desse que tem o looping, eu vou fazer ele reto aqui, só para vocês terem um acesso de variação, tá? Então, depois que vou tirar um pouquinho do zoom, depois que a gente entendeu o ângulo, que a gente entendeu a escala, a proporção, que a gente viu que a forma da letra interfere, que a gente entendeu onde começa cada traço, né? Quantos traços tem, a gente viu que a velocidade também interfere na personalidade, na expressão do traço, a gente veio para as palavras, e palavras curtas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, no máximo 7 letras. Comece com letras pequenas. Bom, vocês viram os 5 passos, os 5 fundamentos da caligrafia que eu sintetizei nesse método que eu acho que vai ajudar muito no seu desenvolvimento, nos seus primeiros passos aí. Então a gente viu o ângulo, a gente viu a questão da proporção da escala, a forma da letra, a direção e a quantidade dos traços, e a gente viu o quanto é importante a velocidade. E principalmente, gente, lembra, fazer isso com serenidade, com alma calma, tranquilidade. Se você ficar muito perfeccionista, aqui, não vai ser legal. Você precisa desfrutar desse momento, ser prazeroso, gostoso, relaxante, esquece um pouco dos problemas. E quando você estiver treinando, tranca a porta, faz suas anotações, coloca uma musiquinha gostosa e posta na nossa comunidade, porque os outros vão adorar ver os seus estudos e a maneira de você estar aprendendo, conhecendo gente nova. Esse espírito coletivo, colaborativo é fantástico. E preciso mostrar para vocês, no próximo slide, projetos, né? Seja para, por exemplo, uma identidade visual de um casamento, né? No qual todo o texto, os títulos, né, do cardápio, do menu, save the date,
foi feito com essa brush pen, o próprio logo, né, Gabi Morta, como vocês estão vendo. Essa embalagem aí da caneta da Pilot, né, tá vendo que tá escrito aí Super Grip? Esse Super Grip também foi feito com a brush pen, como vocês estão vendo aqui, ó, o color também, tá? Porque essa aqui é uma caneta roxa. E no próximo slide, vocês estão vendo outros projetos, seja para marcas ou projetos pessoais. Ó, esse aí até, ó, ela tem cores, curvas, sabores, Rael 2014, gente. Ou seja, você consegue aplicar no contexto que você desejar, seja na sua vida pessoal, seja para ganhar um dinheirinho, uma renda ou até para fazer projetos grandes, como para a Toyota, que vocês estão vendo aí. Eu imagino que você deve ter ouvido muita coisa nova, uma chuva de informação, de novidade, de conhecimento. Então é importante eu passar esse dever de casa, essa liçãozinha, para que você não perca isso tudo. E aí o que eu quero mostrar para vocês? Se você ainda não imprimiu a nossa apostila ou não fez download, recomendo, tá? Porque nela vai ter tudo isso detalhado, explicado com outros insights, tá bom? E aí você pode baixar a pauta que tem lá mesmo, treinar por cima dela, ou seja, é um material de apoio que vai te ajudar muito, vai complementar a metodologia da aula de hoje. E se você postar na comunidade, a gente ainda vai estar trocando, corrigindo junto, ou seja, vai estar tendo a oportunidade de estar recebendo um feedback ao vivo meu lá e de outras pessoas que vão estar me ajudando. E na live de quinta-feira, às 8h05, é a melhor ocasião para que a gente continue esses exercícios e você possa até ao vivo esclarecer qualquer ponto que ainda não está muito bem alinhado para você. E se você não acredita que você tem um espaço para trocar, dividir, uma comunidade de pessoas que amam, gostam de caligrafia, desse mundo mágico das letras, eu quero te mostrar isso aqui, ó. Histórias reais. A caligrafia foi um sonho realizado. No decorrer da prática aprendi que erros faz parte do processo, assim como a vida, e aprendi que a constância, a persistência e disciplina fazem parte do processo, assim como a vida. E olha só, dentro da comunidade conheci pessoas de bem, um apoiando o trabalho do outro, gratidão. Ou seja, a comunidade, pessoal, é um lugar sem vaidade, sem ego, sem orgulho, não tem que ter vergonha, não tem que ter timidez, ai, vão me julgar, ai, eu vou me expor. Pessoal, deixa de lado essas bobagens. Foca no seu aprendizado, no seu momento. Deixa essa arte entrar em você e você começar a explorar esses benefícios, tá bom? Não fica com medo, deixa de lado essa insegurança. Esses dias eu quero que você aproveite o máximo. Então essas recomendações eu acho que podem te ajudar muito. Agora eu preciso falar para você que para aproveitar ao máximo a aula 3, na aula 3 você vai criar junto comigo a sua primeira obra de arte. Mas para isso você precisa treinar, praticar, postar, estudar, né? Não deixa de fazer todas essas lições, todos esses exercícios que eu passei, porque é a hora de a gente concretizar, de a gente materializar esse conhecimento na sua primeira conquista artística, vamos dizer assim. Quase que eu me esqueço, galera, a Semana da Caligrafia vai até domingo, ou seja, é a Semana da Caligrafia. Você tem esses dias para aproveitar, estudar, treinar junto comigo. Depois, domingo à noite, sai do ar. Muita gente está me perguntando sobre a escola de caligrafia. Ela existe sim. É um produto que eu possuo bem completo, que vai do início, do básico na caligrafia até ao avançado. Mas o que eu quero é que você aproveite o máximo o conteúdo da aula 1, da aula 2. Na aula 3 a gente vai ver um pouquinho mais por dentro da escola de caligrafia, o que tem lá. Mas o que eu desejo é que você participe, estude, treine, troque com as pessoas da comunidade, aproveite essa oportunidade única, porque na sexta-feira eu vou te explicar, se você está um pouquinho curioso desse mundo mágico aí que essa foto, essa ilustração traduz, porque para mim caligrafia é isso, é um mundo incrível, encantador. Mas o momento faça os exercícios, não deixe de participar das lives. Amanhã, às 8h05, a gente tem outro compromisso para tirar as dúvidas, para caligrafar juntos. E lembra,
alma calma, boas letras, e a gente se vê na comunidade ou na live amanhã às 8h05.